Ecologia em Ação, com mais um programa de educação ambiental, uma aula sobre como contornar os problemas das enchentes. Como é que o cidadão vulnerável, que construiu a sua casa muito próximo do rio, dentro de áreas de enchente, autorizado pelos prefeitos e pelos vereadores, mudaram a legislação, não respeitaram o Código Florestal, não respeitaram o Código Ambiental, construíram nas encostas e tem gente morrendo, e muita gente morrendo no Brasil, principalmente nas cidades maiores, onde esse problema de avanço nas encostas, nos manguezais e nas margens de rio é muito acentuado. Tudo em troca de voto, ilicitudes, corrupção. A corrupção leva à degradação ambiental e à morte de muitas pessoas, principalmente das pessoas mais pobres, das pessoas mais vulneráveis da sociedade, que são enganadas por picaretas da política. Então aqui eu vou mostrando para vocês, CREA Goiás lança programa Cidades Verdes em Goiânia. Vejam só que programa bonita. Cidades Verdes, plantando um futuro melhor. Vamos fazer isso para Joinville? Já estamos fazendo em Joinville isso. Temos que mostrar, mas vamos mostrar futuramente. Então, plantando um futuro melhor, diversas cidades do Brasil estão fazendo isso. Elas sentiram que com as mudanças climáticas, o concreto, o asfalto, a impermeabilização está inviabilizando as cidades e trazendo uma qualidade de vida péssima para os contribuintes. E aí, Goiânia saiu na frente, como também saiu na frente Maringá, Londrina e outras cidades. E uma novidade também lá em Goiânia. As estudantes que passaram no vestibular, em vez de levarem trotes com chuva de pedra, com chuva de ovos, com cortar cabelo e outras sacanagens mais, que não são mais hoje recomendáveis, essas meninas que estou mostrando aí para vocês, elas estão plantando árvores. É um trote sustentável, é um trote verde. Parabéns, então, para essa faculdade, para esse diretório acadêmico dessas estudantes de engenharia ambiental que aceitaram esse tipo de trote. Fantástico, gente, fantástico. Preparando as cidades brasileiras para as mudanças do clima. Esse é o tema que eu vou mostrar para vocês. Não vou mais repetir aquelas imagens de enchente, de coisa de ventos, nada disso. Eu vou mostrar para vocês como conviver com essas enchentes e como se defender das águas das enchentes e preparando as casas, os seus telhados para as chuvas fortes que vêm, que entopem as calhas, que arrancam os telhados com tufões, ventanias muito fortes. Vamos lá. Então, o conceito de cidade verde, quem quer ter uma imagem boa, aí eu estou oferecendo para vocês essa imagem aí, que é fantástica, que é logicamente um desenho, é uma arte, onde o autor vê a cidade verde desta forma. Mas o pessoal de Goiânia também vê a sua cidade desta forma. São jardins, são praças, são sacadas, são topos de prédios, coberturas, todas verdes, plantadas. E aí, também na parte superficial, as hortas orgânicas. Os prefeitos cedem imóveis, terrenos públicos, para que os moradores possam chegar nesse terreno, acabar com o lixo, com os ratos, com os mosquitos da dengue e plantar verdura, plantar comida, mas com o apoio da prefeitura. O terreno é cercado, tem vigilância para não haver vandalismo, porque sempre tem um 10% dentro da sociedade que quebra aquilo que os outros constroem, destroem, vândalos. Então, olha só que imagem bonita, canteiros bem feitos, as verduras bem cuidadas, bananeira aqui do lado direito em cima, bastante prédios, mas cercado, cuidado. Mais um jardim, mais uma horta urbana, olha só que capricho,
quanta comida está sendo gerada aqui. Isso é sustentabilidade. Esse verde aqui faz com que a cidade não esquente. Ela neutraliza o calor do asfalto. O calor do asfalto, às 5 horas da tarde, não há cachorro que anda em cima. Queima a sola do pé do cachorrinho. Da gente, se não tiver sapato, queima. O asfalto hoje está com 60 graus. Mas o verde ameniza isso. Telhados, os problemas são ventos fortes. A meteorologia toda hora está anunciando vento de 60 quilômetros, 80 quilômetros já arranca telhado fora. 60 quilômetros ainda não. Só os telhados mais vulneráveis, mais construídos sem engenharia, na gambiarra, esses telhados realmente voam. Não são presos, não são bem fixados para resistirem aos ventos. Mas vento com 130 quilômetros já faz estrago bem grande. Ele chega a tombar caminhões furgão vazios. Depois nós temos mais água em menos tempo. Nós já vimos esse filme agora diversas vezes nos últimos semanas e meses. Granizo, já assistimos muito granizo de grande tamanho, destruindo telhados até resistentes de alumínio, furando esses telhados de alumínio, quebrando para-brisa de carros. E aí, como segurar os telhados? Vamos amarrar os telhados com telhas. E aí eu mostro para vocês em 2 vídeos como é que isto funciona. Aqui, ó. Como pode ver, todas elas estão com uma faixinha de arame, ó. Vendo? Mostrando de um por um para ver, e tá em toda a extensão dela, tanto para a esquerda quanto para a direita, e pela parte de cima também corre um fio direto e que mostra todas elas amarradas, certo? É assim que se faz a amarração de telhas agora, como a exigência da caixa. E vou fotografar agora por fora, certo? Como vocês viram aí, os vídeos mostraram a tecnologia em se amarrar as telhas, justamente nos beirais, onde não tem um tapume embaixo do beiral, um tapume de madeira ou de plástico, porque o vento entra por baixo e arranca a telha, se ela não estiver amarrada. Agora, se tiver uma proteção de madeira ou de plástico, o vento não consegue levantar o telhado. Recomendo, então, vestir as telhas com tubos de PVC. Essa é uma tecnologia que eu desenvolvi, já mostrei isso em outras aulas aqui nesse canal, onde eu mostro para vocês
a minha tecnologia. Eu corto um tubo de PVC na transversal, 10 centímetros, e visto a telha francesa com ele. Bem fácil, bem barato mesmo, gente. E aí eu vou vestindo o tubo, eu chanfro ele um pouco no corte, né? E aí vou vestindo na telha francesa, que ela tem uma aba por baixo, e aí depois eu amarro também esse tubo com arame flexível e ele fica fixado, não permite que entrem folhas no tubo, as folhas despencam por fora e entra a água que é coletada como água de chuva, que vai ter assim diversos benefícios. Está aí um tubo colocado aqui, a ponta está fechada para a água não sair por esse lado, ela sai somente pelo lado de lá. E aí uma calha bem grande, duas calhas de 6 metros, que abastecem as minhas cisternas com água da chuva. Eu sempre, então, tendo na minha casa água para as plantas, para as verduras, para os cachorros, para limpar piso, para os peixes, que eu tenho também. Água da chuva com peixe combina muito bem. Está aí a calha, um tubo de PVC de 6 metros, cortado na transversal e vestido. E aí o vento não carrega mais as telhas, porque uma telha está na outra grudada pelo PVC. É isso aí. Telhados, ventos, recomenda-se fechar os beirais por baixo. É o que eu falei agora. Olha só, mostrando o beiral fechado, aí você não precisa amarrar as telhas. Se bem que essas aí estão um pouco expostas, o beiral não cobre toda a telha. Recomenda-se que aí também, principalmente essa primeira linha que vocês estão vendo, seja conectada com arame, que eu mostrei no filme anterior. Mais um beiral protegido, mais um beiral, o vento não faz estrago nessa situação. Essa é a tecnologia para se defender de ventos com mais de 60 km por hora. Aí tem uma telha francesa, essas que eu tenho na minha casa, e elas são muito bem adequadas a serem vestidas pelo tubo de PVC. Agora a nossa indústria brasileira já está produzindo telhas especiais para mudanças do clima, são telhas isotérmicas e acústicas, revestidas com chapa de alumínio grossa por cima e por baixo, e um sanduíche de poliuretano. Excelentes, são caras, mas são muito eficientes. Se você conseguir evitar o desastre com um telhado, você já apagou teu telhado 2 vezes, porque o prejuízo é grande quando você não tem um telhado que seja bem fixo. Aí tem variáveis, telhas de PVC também, telhas prensadas em alumínio com poliuretano, diversas cores. E agora a novidade já está sendo usada aqui no Brasil e em diversos países, as telhas fotovoltaicas. Então são telhas que têm uma conexão gruda na outra e vai produzindo energia elétrica através das células fotovoltaicas desses telhados. Calhas. Vejam só, gente. Falando em calha, se está chovendo a mesma quantidade de água, só que o tempo da chuva e essa precipitação reduziu, nós vamos ter 3 vezes mais volume. Nós não temos calhas preparadas para receber esta quantidade de água que se precipita nessas tempos temporais e tempestades e furacões das mudanças do clima. Então aí algumas sugestões, quem mora dentro de bosques, aqui tem assim uma calha com uma proteção superior, ela não deixa a folha entrar dentro da calha, porque logicamente, entrando folhas, você tem problema de entupimento e vazamentos desta água para dentro da tua casa. Calhas de grandes galpões, essa calha aí, por exemplo, tem 2 metros de largura por 2 metros de altura. Dá para andar de caiaque aí dentro. Quando chove em telhados de 10 mil metros quadrados ou mais, você pode imaginar a quantidade de água que se acumula num telhado desse, numa precipitação de 100 milímetros em 1 hora. É uma barbaridade isso aí. Diversos tipos de calha. Essas calhas, então, eram normalmente dimensionadas nas condições climáticas anteriores. Elas têm que mudar o cálculo.
a engenharia tem que mudar o cálculo, ampliando e subindo com as abas desse tipo de calha nos telhados que afluem para o centro. Mas vou ficando por aqui e deixando vocês curiosos para ver o que eu vou fazer e falar no segundo e mostrar nesse segundo bloco do programa Ecologia em Ação. Já voltamos. Retornando com Ecologia em Ação, nesse segundo bloco, nós estávamos falando com calhas. E as calhas realmente têm construções gigantes, como shoppings, como supermercados, como galpões industriais, e esses telhados têm que ter uma boa estrutura, uma boa amarração, porque quando eles são cobertos com telhas muito leves, se essas telhas não forem bem fixadas, a estrutura toda voa. Nesse caso aqui nós temos uma estrutura de concreto e uma calha subdimensionada. Não é uma calha para as mudanças climáticas. Vocês podem ver que é uma calha muito rasa, é muita água que vai correr aí, vai ter infiltração e vai ter problema em molhar o que está abaixo desta calha. Saída das águas dessas calhas. Então, um dos fatores de enchentes, de alagamentos, de precipitação de água dentro do televisor, em cima do televisor, em cima dos computadores, na cama das pessoas, é quando você tem uma calha interna e essa calha interna tem uma saída estrangulada, como você está vendo aí. As folhas entopem nesse estrangulamento e a água não consegue sair e ela vai sair. Nesse caso aqui, a água vai cair para fora da calha externamente ao imóvel. Mas quando uma calha dessa é interna, o estrago é muito grande. Aí vocês vejam só o conceito antigo. O conceito atual hoje é bem maior. A entrada, a saída da água na calha é quadrado ou retangular, não é mais circular. A folha que vem, ela não, nessa circular ela não consegue passar. Folha com galho já dá um entupimento. E aí, se for calha interna, você vai ter prejuízo. E agora uma novidade da arquitetura para embelezar e fazer com que você não gaste muito dinheiro com calhas para levar água abaixo, eles colocam corrente. Você sabe que essas correntes aqui são um problema, né? Essas correntes aqui, elas impedem que a sujeira das calhas, folhas, galhos, detritos, que o vento traz de longe, mesmo que você não tenha árvores próximo à tua casa, mas você sempre vai ter sujeira no telhado, você vai ter problema e vai ter prejuízo. Então aqui os entupidores de calhas, como eu chamo, eles estão aqui, ó. Esses são os entupidores. Tristeza. Então a pessoa vai na conversa de um arquiteto, muitas vezes modernista, e que ele não tem a noção do que o estrago que essa calha concorrente faz. Mas esses profissionais, eles vão responder depois profissionalmente pelo estrago que eles causaram. O problema é deles. Plante árvores em sua cidade. Então tá aqui, ó, Praça Getúlio Vargas em 2012. Era um deserto, não tinha uma árvore. E vocês não imaginam como é que está essa situação hoje. Olha só, 2012. E agora? 2019. A mesma praça, um reflorestamento, uma floresta. Sombra à vontade, bancos na sombra. Qualidade de vida. Só que essa obra aqui, de um engenheiro eletricista, a caminhonete dele, vocês podem ver nos fundos lá, ele destruiu a drenagem desse trecho da praça para implantar a fiação da iluminação nova que ele pôs aqui. Ele fechou a drenagem. Hoje nós temos lama aqui, ele não conseguiu recuperar os gramados, deixou tudo meio abagunçado, pegou o dinheirinho dele, da gambiarra que ele fez e foi embora. Não dá mais atenção. Então, a prefeitura contrata, muitas vezes, em terceirizados, não fiscaliza a obra, não tem gente para fiscalizar, e os caras que fiscalizam não vão porque teve alguma coisa de errado nesse comportamento ali entre contratante e contratado. Então, não tem fiscalização. Quem paga o pato é o contribuinte. O estrago está aí, ó.
Esse é o estrago. Permeabilidade. É um problema essa questão da permeabilidade. E eu vou mostrar para vocês um filminho aí muito interessante de como está sendo tratado o tema hoje. A tecnologia, a engenharia internacional está bastante avançada nessa questão da permeabilidade do solo. Então esse filme que vocês estão vendo aí, ele mostra isso. Então, vocês viram o filme, vamos continuar com o tema permeabilidade. É uma inovação, é mais caro, sim que é mais caro. Aí não dá para usar a licitação por preço mais baixo. Aí nós nunca vamos ter nada de qualidade nas nossas cidades. Só porcaria, só gambiarra, porque é o preço mais barato. O mais barato é o cara que não fez curso superior, que não tem um engenheiro, que não tem uma RT, é o gambiarra. E a sociedade sofre com isso. Então vamos ver o que nós temos aqui de permeabilidade. Olha só uma imagem aqui que mostra muito bem como se faz a captação da água da chuva, evitando que ela escorra ou por cima do terreno e provoque enchentes mais abaixo. Então você segura a água da chuva em caixas d'água, você pode ter criação de peixe, você pode ter água-pé, você pode ter plantas ornamentais, enfim, você tem água armazenada para lavar os passeios, os carros. E também nós temos na construção civil agora os retardadores, tanque retardador. Os grandes shoppings, os grandes telhados hoje já têm como obrigação legal instalar no subsolo dessas construções os retardadores. São tubos de 2 metros de diâmetro, vocês podem ver a pessoa dentro do tubo, é 2 metros. Ele tem 600 metros de comprimento enterrado, ao lado dele vai ter mais um tubo. Isso é lá em Blumenau, num shopping lá em Blumenau. Essa obra eu acompanhei. E armazena os primeiros 30 minutos de chuvas torrenciais. Então, os telhados recolhem água naquelas calhas gigantes, essa água vem como uma cascata para dentro da tubulação e vai no retardador. O retardador, a água entra, ele enche e depois que ele está cheio, abre uma válvula onde num tubo de 60 essa água vai levar um dia e meio para esgotar. Não acontece enchente a jusante desse curso d'água. Então, o bairro não tem enchentes, porque a quantidade de água foi liberada aos poucos por causa desse retardador. Demolições nas áreas de risco. A legislação brasileira é correta. Não se pode construir em áreas de risco. Não se pode construir em áreas de preservação permanente em função da declividade da encosta. Não se pode construir em topo de morro. Não se pode construir na margem dos rios. Não se pode construir em fundo de vale, onde tem a pluma da enchente. Mas os nossos legisladores fizeram uma lei ótima, só que os executivos não obedecem. Os candidatos a vereador autorizam fora da lei para que aqueles que vão dar o voto para ele, que ele está vendendo o voto com essa irregularidade, que permita, sem fiscalização, a construção na margem dos rios, a construção nas encostas. E aí nós temos uma catástrofe no Brasil, em todas as grandes cidades e até cidades menores. A corrupção leva a essas imagens aí. O prejuízo dessa gente. Não tinha engenheiro nessa obra. A prefeitura autorizou ou não fiscalizou, deixou construir. Quem está pagando isso hoje são os contribuintes todos. Área de risco. Voltam a ocorrer mortes anunciadas e gratuitas. Olha aí, gente, que barbaridade. Isso pode acontecer em Florianópolis, pode acontecer em Blumenau, pode acontecer em Joinville. Foram autorizadas obras nessas encostas. Não houve fiscalização.
Olha aí, construção dentro do fundo de vale. Lixo, 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 lá os caras vão construir. É impressionante a corrupção que existe para a venda de votos. E quem sofre são esses coitados marginalizados, pessoas de baixa renda, pessoas que não têm emprego. Impressionante a crueldade dos políticos. Olha aí, ó, a falta de engenharia numa imagem desta. Não é possível. Nós estamos vendo coisas absurdas. E quanto custa isso? Não tem dinheiro para investimento, só temos dinheiro para consertar. E com as mudanças do clima, nós vamos gastar cada vez mais dinheiro em arrumar e consertar o que a chuva e o vento estragou. Não vai ter dinheiro para fazer coisa nova, só conserto, só remediação, só gambiarra. E aí os prefeitos, eles ficam esperando uma catástrofe dessa. Aí eles decretam um estado de emergência, sabe por quê? Porque aí eles vão fazer compras e contratar a empresa dos amigos, dos caras do partido, sem licitação, sem controle do Tribunal de Contas. Aí o que era para custar 10 vai custar 100. E lá vai dinheiro nesse ralo sujo e vai embora e não tem dinheiro para investimento. Eu encerro mais um programa Ecologia em Ação, nessa aula, esperando voltar oportunamente com mais detalhes e outros cenários de convivência pacífica com as águas das chuvas. Até o próximo programa Ecologia em Ação.